Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, começa agora o Quem Somos Nós. A gente fica aqui por 1 hora tateando as bordas do conhecimento e às vezes nós até conseguimos achar que aprendemos alguma coisa a respeito da existência humana. Se o seu prazer é conhecer, aqui é o seu lugar. Você pode ouvir todas as nossas conversas com pessoas importantes das mais variadas atividades no Território Eldorado, no Casa do Saber ou direto no site do programa quemsomosnós.com.br. Hoje, ainda na série sobre os conflitos do Oriente Médio, nós vamos conversar com o experiente jornalista Lorival Santana. Boa noite, Lorival. Boa noite, Celso. Quem é você? Eu sou um repórter. Ah, vai mais. É pouco, é pouco. Repórter que fala pouco, tem alguma coisa errada aqui. Não, vamos lá. Ser repórter é ouvir. Eu acho que... Vamos falar disso então, né? Eu acho que o jornalismo, ele é muito tomado pelo narcisismo, né? Os jornalistas acham que sabem coisas. E eu acho que jornalismo e reportagem é ouvir, é observar. E a reportagem, na verdade, é uma oportunidade para eu me esquecer um pouco de mim mesmo e focar no outro, no objeto, no mundo. E isso tem me preenchido muito nos últimos 25 anos. Que é o que você tem de profissão? 25 anos, 26 anos de profissão. Bonito isso aí. Você acredita mesmo nisso? Quer dizer, no sentido de... porque se for assim, esse aqui é um programa jornalístico, porque a ideia é ouvir, a ideia é entender o ponto de vista dos outros e tal. Eu sempre digo que não é um programa jornalístico isso aí, então eu queria entender o que é que você está dizendo, que eu achei muito bonito o teu ponto de vista. Eu não apenas acredito, eu sou movido por isso. É isso que me faz sair de casa todos os dias, muitas vezes viajar, ficar longe das pessoas que eu gosto. E buscar a curiosidade. Então se trata sim de ouvir, de aprender todos os dias. Um dia na vida de um repórter é algo que eu considero incomparável. O dia é mais longo, é mais rico, você aprende muito realmente. E por que você escolheu a parte difícil da vida, vamos dizer assim, que é conflito, guerra e etc. Porque, eu entendi, acho bacana, mas por você poder ter escolhido aprender através de outro tipo de entrada, porta de entrada, vamos chamar assim. Por que você escolheu essa? Na guerra, esse aprendizado é catalisado, é acelerado, porque na guerra se expressa o lado extremo da vida, do humano. Ali é vida ou morte, as decisões são muito importantes. A decisão de um pai sobre se ele sai do local que está sendo bombardeado ou se ele fica. Se ele sai, ele corre risco de ser atingido por um míssil que esteja destruindo tudo que se move. Se ele fica e as bombas estão caindo por perto, ele corre o risco também de ser atingido. E às vezes ele não tem para onde ir, às vezes ele viu outras famílias, vizinhos, parentes, indo e ficando ao relento, ou em escolas, em campos de refugiados, que são um lugar muitas vezes muito ruim. Então, o que fazer? Então, esse tipo de questão, atravessar a fronteira, cruzar e virar refugiado, tudo isso são grandes questões, né? Ir atrás de água, ir atrás de pão. Você já deve ter visto muitas imagens de filas do pão, que é tão importante, tão simbólico para o povo árabe, por exemplo, né? Sendo bombardeados, as pessoas morrendo. Então, o que você faz? Você morre de fome, você vai atrás. Essas questões... Mas precisa do limite, então? Precisa... Você, eu estou falando assim, você precisa estar presente no limite da natureza humana para, de alguma maneira, tirar uma lição disso? É necessário passar por isso? Não, é uma escolha.
E, aliás, em outros tipos de coberturas eu também aprendo bastante. Mas na guerra, realmente você entra em contato com um lado do ser humano que geralmente não se manifesta numa situação normal. Então, isso me fascina, eu sou atraído. Mas é um lado isso. ruim ou não? Não, geralmente não. Geralmente não. É um lado de desprendimento, de entrega, de altruísmo, de generosidade. O ser humano, ele fica muito melhor no sofrimento. Porque não sobra mais nada para perder, é isso? Assim, qual que é a tua visão? Assim? Por que é que a gente melhora, então, numa situação péssima? A gente abandona o egoísmo porque a gente se sente pequeno, a gente fica mais humilde e mais simples, mais em contato com o que é essencial na vida. Você não vai ficar preocupado se a sua calça está rasgada, se o seu carro está arranhado, batido. Às vezes até se você tem dinheiro ou não, essas coisas não são importantes numa guerra, né? Na guerra você está lutando pela sobrevivência ou pela liberdade. E aí esse é um aspecto que sempre me atraiu muito também. A liberdade é ser elevada a um valor acima da vida. Em todas essas revoluções que nós acompanhamos nos últimos anos, eu acompanhei pessoas que foram se tornando combatentes. Pessoas que às vezes estavam me ajudando, que eram voluntários ajudando repórteres e que ao, por exemplo, encontrar o seu primo, o seu vizinho, o seu amigo no campo de combate, virar para mim e falar assim: Santana, não dá mais. Eu não posso ficar aqui te acompanhando ou de braços cruzados, porque a qualquer momento alguém vai morrer por mim. E eu protegido, não consigo... né? Porque no caso com coisa de imprensa, eu aqui protegido enquanto eles estão lá. E então, que eu tentei até dissuadir, não só por egoísmo, mas por precisar dessas pessoas, mas também por gostar, por afeto. Né? No início da guerra da Líbia, as pessoas estavam morrendo como moscas, os combatentes. E tanto na Líbia quanto na Síria, os combatentes são pessoas como nós. São jornalistas, são dentistas, são donos de ferro velho, são pedreiros. Em geral, pessoas que nunca tinham pegado em armas, não tinham servido ao exército, porque odiavam o regime. Né? E aí ver essa transformação, né, é um aprendizado indescritível, realmente. É um amadurecimento. É muito poderoso mesmo. Deve ser muito poderoso. Posso imaginar o que é isso. Que é bonito isso também que você está falando. É gente como a gente que em algum momento resolveu pegar em arma para defender algo, né? Uma vez eu voltei para a redação e a minha sala tinha sido destruída por um problema de engenharia, assim, de um vazamento de esgoto. E aí eu não sabia, eu fui entrando no andar da redação e as pessoas vieram falar que absurdo isso que aconteceu, mas tudo vai ser resolvido e tal. Eu não sabia do que se tratava. Quando eu cheguei, o esgoto tinha realmente caído na minha sala, assim. Felizmente não caiu muito nos meus livros, nem nada disso. Mas eu não vi nenhum problema nisso, nenhuma gravidade. Achei aquilo tão tranquilo, assim. Na época, o Daniel Pisa era vivo ainda, mas ele estava, acho que em férias ou viajando. Eu fui para a sala do Daniel, entendeu? E fiquei lá tranquilo até consertarem a minha sala. Então você se torna... relativiza um pouco. Essas coisas do cotidiano, briga de trânsito, pequenas humilhações e agressões, tornam-se tão... desimportantes. Mesmo quando você volta, de verdade, você se transformou completamente depois das experiências de guerra? Ou enquanto você está lá é assim, e depois quando volta, ou é elástico também, né? A pergunta é, ou a gente fica elástico, na situação limite a gente fica mais legal, mas também quando volta a gente volta a ser mesquinho. Sim, existe isso, mas também você ganha uma referência nova. Quer dizer, que vai tomando conta de você também, né? Aquilo passa a ser seu também, aquelas histórias, né? E então o cotidiano realmente ganha uma dimensão diferente. Tá bom. Vamos lá. Nós estamos aqui falando sobre o Oriente Médio, né? A série sobre o Oriente Médio. Eu sei que você tem
você tem experiências sobre catástrofes no mundo inteiro, mas nós vamos focar um pouco no Oriente Médio. E talvez acho que tenha um interesse especial sobre o ISIS, ou tem vários nomes, né? Agora ele pode chamar como quiser, cada hora é uma coisa. ISIS, não sei o que, bom, o Estado Islâmico. Estado Islâmico, seja lá qual for o nome. Eu queria que você contasse um pouquinho, com a tua experiência e tal, que você viu acontecer, como é que aconteceu isso de repente? Não é de repente, mas a gente ficou sabendo de repente. Conta como é que nasceu isso, por que nasceu e o que é que está acontecendo. O Estado Islâmico nasceu na Guerra do Iraque, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, e mesmo antes... O Bushinho, quando o Bush filho. Bush filho, quando ele ia invadir o Iraque em 2003, o Bashar al-Assad, que tinha assumido fazia apenas menos de 3 anos, assim, ele é depois do pai, né? Depois do pai, sucedendo o pai dele. Hafez al-Assad, que ficou entre 1970 e 2000, ele assumiu em 2000 e em 2003, o que ele fez? Ele soltou os radicais islâmicos, ou uma parte deles, que estavam presos porque representavam uma ameaça para a sua ditadura. Porque esses movimentos islâmicos são a única oposição que restou nas ditaduras árabes. Então eles estavam presos, esses fundamentalistas. E ele soltou por quê? Para levá-los para a fronteira, para fazer a jihad contra os Estados Unidos, para criar uma dor de cabeça para os Estados Unidos, para depois barganhar com os Estados Unidos. Na região se faz isso o tempo inteiro. Você cria um irritante para ter algo para negociar, para trocar. Então, ele sabia que ao soltar esses islâmicos, e ele até ajudou no transporte deles, eles iriam atraídos por essa jihad, porque é uma garantia do paraíso. Não era combinado. Ele falou, vou soltar, eu tenho certeza que esses caras vão lá lutar contra os Estados Unidos no Iraque, é isso? Ele e o irmão dele, o Maher Assad, são grandes enxadristas e conhecedores profundos do Oriente Médio. Então, eles fizeram isso. Eu assisti esses fundamentalistas entrando da Síria para o Iraque, né? Assisti na televisão iraquiana, estatal, que olha, estamos recebendo ajuda e tal, né? Ok, como uma notícia boa. E a Síria também insuflando isso, a solidariedade árabe, etc. E é um paraíso garantido você fazer a jihad contra os Estados Unidos, contra o cristão que está ocupando uma terra muçulmana. Bom, foram essas pessoas que, então, junto com outros da Al-Qaeda, implantaram a Al-Qaeda no Iraque a partir da queda do Saddam Hussein, né? E aí essas células cresceram lá, mas eles tiveram problemas lá. Os Estados Unidos se juntaram com os líderes tribais sunitas, porque os líderes tribais estavam incomodados com essa ascensão da Al-Qaeda, que tirava poder dos líderes locais, além de impor regras rígidas demais de estilo de vida, aos quais os iraquianos não estavam acostumados. Era um país bastante laico, como você bem sabe. Então, eles foram derrotados por uma aliança que se chamou o Movimento Despertar, entre as tribos sunitas e os Estados Unidos. Eu também assisti a isso num segundo momento no Iraque, entrevistei as pessoas de ambos os lados e como isso funcionou. E aí, muitos deles tiveram que voltar para a Síria, e ao voltar foram presos de novo pelo Bashar al-Assad. Só que, quando começou a Primavera Árabe na Síria, em 2009, o Bashar al-Assad decidiu usar de novo essas pessoas, esses radicais islâmicos. De que forma? Soltando-os simplesmente. Porque ele não podia aceitar a narrativa correta que eu constatei, que vi. Quem eram os combatentes sírios eram pessoas como nós que queriam a liberdade. Mas isso não era bom para o Bashar al-Assad. Ele achou que teria o mesmo fim que o Muammar Gaddafi. Então, ele falou... é possível, né? Era esse o caminho. Que parecia ser possível naquele momento. Parecia. Mas aí ele soltou os radicais e criou... Para mudar o discurso, dizendo, não é o povo que está contra mim, são esses radicais... terroristas islâmicos. E aí isso paralisou os Estados Unidos.
Lembra-se das hesitações do Obama? Ele não conseguiu primeiro fazer nada. Vou tirar de qualquer jeito e depois ficou na dúvida, vamos dizer assim. Israel reagiu, os Estados Unidos mesmo viram que... E aí as coisas começaram a degringolar na Líbia também, né? Em 2010. O Gaddafi. Depois que o Gaddafi caiu, os fundamentalistas islâmicos, e esse foi um processo que eu assisti também, os fundamentalistas islâmicos brigando, muitos grupos tribais na Líbia, cada cidade tem a sua brigada, não queriam sair de Trípoli, e aí não foi possível a estabilização da Líbia. Tudo isso contou a favor da Síria. Bom, então o Bashar al-Assad, ele permitiu que esses grupos atuassem, e durante anos, Celso, esses grupos não atacaram o exército sírio. Eles ficavam lutando contra outros grupos rebeldes. E eles, quando tomaram a província... então na verdade eles serviam ao Bashar al-Assad? Eles tinham uma agenda voluntariamente? Própria. Tinha uma agenda própria. Eles tinham uma agenda própria, eles deixaram o Bashar por último. E o Bashar sabia disso. Mas o Bashar estava, pelo menos, evitando que os Estados Unidos o derrubassem, para falar de forma bem crua. Então, na final, eles primeiro atacavam os dentistas lá, que você está falando, não, o pessoal, o grupo dos dentistas. Isso. Era uma questão de método. Então, por quê? Qual é a inteligência, assim? Porque é mais fácil derrotar o grupo de dentistas do que do exército, é isso? Claro, o exército sírio era um exército forte, com o apoio da Rússia e do Irã, que não é pouca coisa. Então, antes de atrair a ira desses países, eles limparam a região. E aí eles foram se fortalecendo e recebendo dinheiro do Catar, da Arábia Saudita, de famílias dos Emirados Árabes Unidos. Geralmente não é dinheiro de governo, mas de famílias ricas que têm ligações muito estreitas com os regimes. Como a Al-Qaeda também, né? Isso. Como Osama Bin Laden, a família do Bin Laden. Isso. Por quê? Porque aí é uma contraposição entre sunitas e xiitas, né? O regime sírio era um regime alauíta, que tem uma ligação com os xiitas, é derivado do xiismo, e uma ligação natural com o Irã, né? E, por outro lado, aqueles sunitas que estavam se tornando mais fortes, e quem está mais forte numa luta é o que recebe mais dinheiro. Então, eles foram se fortalecendo, lutando de forma absolutamente sem limites, e uma forma de atuar é semear o terror, fazer coisas que outros não têm coragem de fazer, gratuitas, maldades gratuitas, porque aí quando você vai chegando, todo mundo sai correndo, até soldados saem correndo, de terror, é uma coisa irracional. O terror que o Estado Islâmico começou, antes mesmo de ter esse nome, começou a semear. Mas eles ocuparam... É uma estratégia. É uma estratégia de guerra. É uma estratégia. É uma arma de guerra psicológica. E o cara... Agora, eu sei que talvez você não tenha a resposta disso, mas eles fazem isso. Isso é maldade? É um ser humano mau? Ou é visto como uma... Bom, isso é uma estratégia de guerra inteligente do ponto de vista deles para conquistar mais fácil As duas coisas. Eles chegam, a primeira coisa que eles fazem é assaltar os bancos, né? Em Mossul, eles tiraram $500 milhão, 500 milhões de dólares da filial do Banco Central iraquiano. Então, eles fazem de tudo. É uma explosão de fúria, de sevícia, né? O estupro é, ao mesmo tempo, por prazer, mas também uma arma de guerra. O prazer e a estratégia estão juntas. O prazer sádico e a estratégia estão juntos. E a justificativa moral. Eles acreditam viver em uma superioridade moral e eles não têm arrependimentos. Porque eles acreditam que estão fazendo algo... do lado certo. Eles estão levando a espada do Islã, né? Essa é a expressão. Então... eles foram crescendo, tomaram a província de Al-Raqqa, que é a província que faz divisa com o Iraque, e ocuparam o palácio do governador de Al-Raqqa e não foram bombardeados pela Força Aérea Síria. Um alvo óbvio, facílimo, que prova o que eu estou te dizendo. E o Bashar al-Assad ainda via eles como um... Via, isso. Até que eles consolidaram seu poder, atravessaram a fronteira, né, passaram por cima do que eles chamam do Tratado de Sykes-Picot, né, que dividiu o Oriente Médio entre a Inglaterra e a França, e na Primeira Guerra Mundial. E aí eles começaram então a crescer muito e
finalmente entraram em confronto com o regime sírio. E essa é a fase que nós estamos vivendo, né? E aí o objetivo do Bashar al-Assad final. Isso atende aos objetivos do Bashar al-Assad. Porque aí agora os Estados Unidos apoia que ele fique. Os No Estados final Unidos o jogo é esse. Estão ajudando, ele queria continuar no poder. Claro, e os Estados Unidos estão ajudando indiretamente o regime hoje por absoluta falta de alternativa na visão americana, né? Como fez também o acordo com o Irã. Exato. Você acha que faz parte do mesmo raciocínio? Claro, ao invadir o Iraque, o George Bush deu um presente inestimável para o Irã, porque ele desorganizou o Iraque, que é um país de maioria xiita, 60% da população. Se você introduz a democracia no Irã, você vai ter um regime no pró-iraniano. Iraque vai virar pró-iraniano. Para sempre. Então, o Irã está nadando de braçada, né? Usa o Hezbollah, que é uma milícia xiita libanesa que sabe brigar, sabe lutar, está bem armado, são veteranos da luta contra Israel. E eles estão atuando lá como garantes do regime sírio, cujos soldados não querem lutar, não lutam. Os soldados sírios? Não lutam. Toda vez, porque a maioria da Síria é sunita. Então, toda vez que você colocava, o Bashar já não os coloca em guerra, eles ficam aquartelados, porque eles lutam entre eles desertam. Lembra? O exército sírio livre, né? Ele ficou muito forte. Toda vez que eles entravam em campo, eles desertavam, porque eles não iam lutar contra o povo deles, né? Então, o Estado Islâmico, agora no ano passado, eu estive lá a 2 quilômetros do Estado Islâmico, né, no Kurdistão iraquiano, que uma parte é ocupada pelo Estado Islâmico, né, e eles estavam ali fazendo isso de novo, sempre, semeando o terror contra os yazidis, aquela minoria, né, os cristãos, todo mundo aterrorizado, né, os jornalistas também, né. Então, eles têm esse poder. Eles não têm esse respeito aos jornalistas, porque eles usam muito os jornalistas a favor deles, né, nesse sentido. Porque tem uma coisa de imprensa também um pouco complicada, porque a cada atrocidade que eles causam e que tem repercussão mundial, ao mesmo tempo isso dá a eles o que eles queriam, não é? Então, olhando, como deveria ser? Às vezes você pensa assim, se ninguém falasse nada, não no sentido como censura, mas de não dar a eles o que eles querem. Quando eles destroem coisas históricas, aí o mundo inteiro fala deles. Tá certo falar? Tá, não temos alternativa. Você não tem essa questão? Não, eu não tenho. Alguns colegas, essa discussão existe. Claro, né? ela é honesta, existe, né? Vamos dizer, a discussão. Mas tá certo fazer propaganda deles, porque no final é para isso mesmo que serve? Eu tenho uma posição radical em relação a isso. Eu acho que a gente não pode brigar com a notícia, mesmo que ela seja algo absolutamente prejudicial para nós. E eu fui atingido na carne com isso, porque o primeiro jornalista, James Foley, que foi decapitado pelo Estado Islâmico, era meu amigo, eu estava lá, a poucos quilômetros daquilo, eu tive que assistir aquele vídeo inteirinho e tive que escrever para o Estadão sobre isso. Então, é aí que dói na carne, realmente. Eu imagino. E aí teve debates com colegas, porque a gente tem um canal próprio, secreto, de discussão entre correspondentes de guerra. E eu fui criticado e tive uma briga por colegas. Não, mas veteranos. Por ter falado. Por estar fazendo isso, justamente, escancarando toda a situação. E aí eu falei o seguinte: onde vocês estão? Quem são vocês? Vocês são jornalistas? Eu estou aqui na porta do Estado Islâmico. Isso aqui não é uma brincadeira, né? Então, isso tem que ser mostrado, né? De forma digna, obviamente, como tudo. E, aliás, qual a diferença entre um jornalista e qualquer outro ser humano? A gente não pode fazer esse tipo de diferenciação. Eu sei que não era esse o seu ponto. Não era esse. Não é. Mas eles transformaram os jornalistas em mensagens. O quanto a gente ajuda, então, o quanto o jornalismo ajuda a mensagem do Estado. Nem era esse o assunto, não sei porquê, mas me ocorreu isso agora. Tranquilo. Porque no final, o quanto o jornalismo acaba ajudando o Estado Islâmico involuntariamente. Algumas redações, por exemplo, vamos usar um exemplo bem próximo.
atenderam ao pedido da Secretaria de Segurança Pública de não se referir a esse grupo que domina os presídios, né? Até esqueci o nome agora. PCC. O PCC, o Primeiro Comando da Capital. E aí, o Estadão, por exemplo, e outros órgãos usam o nome. Aliás, a primeira reportagem sobre a existência do PCC foi feita pelo Estadão e foi premiada. Então, eu acho assim, cabe a nós assumir as coisas como elas são. Eu acho que a minha frase preferida é: a verdade vos libertará. Eu acho que a gente tem que encarar a verdade, lidar com ela, é o primeiro passo, e não esconder, não tergiversar. É mais doloroso desse jeito, Celso, mas eu acho que é o único jeito. Então, se o Estado Islâmico destruiu aquelas estátuas importantes dos assírios, assim como o Talibã antes disso tinha feito com os Budas. Aqueles Budas eram a primeira representação humana do Buda, do século III depois de Cristo. Então, uma loucura. E eles destruíram aquilo com rocket propelled grenades, né, com foguetes apoiados nos ombros. E eu tenho um livro que eu falo disso também. Então, temos que falar disso. Estamos sendo usados? Não sei, mas provavelmente sim. Provavelmente sim, mas é a nossa obrigação, esse é o nosso trabalho, né? É dura essa história. O jornalismo é cheio de frustrações e de dilemas e de tristezas. A reportagem é uma exposição a um lado obscuro da vida. Principalmente esse tipo, né? Bom, tá bom, a gente acabou desviando um pouquinho, mas é que eu acho que é um dilema muito forte de quem está vivendo essa situação, porque antes eu entendo isso. Você está falando, eu estou reportando a realidade e essa é a minha parte, mas parece não é bem assim, né? Mas assim, esse é um assunto para depois quase para um curso de jornalismo, né? Que não é o nosso caso. Mas você está lá vivendo aquela loucura, sei lá, então podemos chamar de loucura, não sei, ou o limite da natureza humana, seja como a gente vai colocar, e a gente está percebendo que isso cresce. Vem crescendo. Tá certo? Pelo menos é a sensação que a gente tem de quem não está lá a 1 quilômetro do que está acontecendo, é que cresce, 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 vem crescendo, vem ganhando corpo, e a mídia ajuda a fazer isso. Essa talvez era a minha parte ali. Onde você acha que vai? Qual que é com a tua experiência, para onde está indo tudo isso? Eu acho que está crescendo. Eu acho que a falta de limite, no humano, a falta de limite, ela realmente é irreversível. Quando você atravessa um limite, empurra uma cerca, uma barreira, você não volta mais. Isso acontece com a mentira, com a corrupção, com a infidelidade, com a desonestidade e com a violência. Você não tem mais para onde voltar. Você se abandonou, você deixou o seu lugar e não tem mais. Aquele lugar não existe mais. Aquele lugar dentro de você, da coerência interna. Não tem volta. A não ser com um trabalho de psicanálise, de psicologia, ao qual praticamente ninguém tem acesso. Então, o Estado Islâmico é um fenômeno que veio para ficar, para crescer, que tem uma atratividade imensa nos jovens, que pelas mais diversas razões se sentem frustrados. Deslocados do mundo. Isso. O Estado Islâmico ele é absoluto, ele é incondicional. E esse é um lugar buscado por muita gente, você sabe disso. Quer dizer, as religiões... É um refúgio. Todas as religiões, de alguma maneira, nos entregam isso, né? Certezas, né? Ao contrário da vida, que é cheia de incertezas. E o Estado Islâmico, ele foi capaz de tornar a Al-Qaeda irrelevante. A Al-Qaeda, que havia expulsado o Estado Islâmico lá atrás, por justamente não ter limites e não obedecer ao Osama Bin Laden, hoje a Al-Qaeda está correndo atrás do Estado Islâmico. E por quê? Porque o Estado Islâmico não tem... A Al-Qaeda tinha limites, tinha vários limites. Por exemplo, não atacar sunitas mesmo, evitar ataques a árabes, aos xiitas é aceitável, aos cristãos é aceitável, mas eles tinham uma série de agendas próprias, regras e tal.
E o Estado Islâmico não tem, ele quer apenas crescer. E a forma é justificável. É irrelevante, é isso? Uhum. O importante é o fim, é crescer, né? E desafiar os valores ocidentais, antagônicos a esses. Uma coisa que é muito ruim para os muçulmanos, e eu tenho muitos amigos muçulmanos, é que essa polarização, e eu citaria o caso do Charlie Hebdo, na França, o fato de ter havido essa provocação, que eu considero assim, por parte daquele órgão de imprensa, e se consumou aquilo que todos nós sabíamos que aconteceria. É desproporcional, a provocação. Todos nós sabíamos qual seria. Não há justificativa para o tamanho da reação. Não. Por mais que seja uma provocação. Porque eu não estou no campo da justificativa e nem da moral. Eu não sou juiz, eu sou apenas um repórter. Então, a gente sabia que ia acabar dessa forma. E aí, quando o Ocidente provoca o mundo islâmico, ele diminui o espaço dos moderados muçulmanos. Porque quando, digamos que nós sejamos cristãos e Jesus Cristo fosse atacado, nós teríamos maior dificuldade de defender os valores daquele que nos ataca, e a tolerância e o respeito ao que é diferente, porque a gente já entra no modo defensivo quando a gente é atacado. Então, o espaço da moderação diminui. É por isso que o extremismo ele tem mais força do que a moderação. Porque quando ele vai avançando, ele vai criando fatos consumados no caminho e deixando para trás os esboços, as tentativas de moderação. Então, o moderado, nessa hora em que há uma grande ofensa contra o profeta Maomé, ele não tem como se manifestar. Isso foi um presente para os extremistas. E isso vai se retroalimentando. Né, Eu entendo o que você está falando. Tem gente que diz o seguinte, que esse é um processo de amadurecimento da própria religião islâmica, já que ela é mais nova do que a católica. Obviamente, eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, tá? De verdade, eu estou usando... os católicos já foram assim também. Bastante radicais, já agiram assim, e hoje, se alguém também tira um sarro de Jesus, os católicos, com exceção aí de alguns, falam, tá bom, já entendi, isso é só brincadeira e tal. E não, de verdade não é uma agressão real e tal. Você acha que faz sentido isso? Eu acho que tem muita verdade nisso. Existe um processo histórico de amor. Eu acho que as culturas são como pessoas mesmo. Elas têm a infância, têm a adolescência, têm a maturidade, têm a senilidade até morrer. Né? E eu, sim, de fato o cristianismo já teve mais tempo de maturação do que o Islã. O Islã, ele tem dentro dele uma mensagem um pouco mais... agressiva. Eu queria usar uma palavra assim, mais crua, com menos nuances, né? É preciso considerar onde ele foi criado, na Península Arábica. Mas Jesus também falou que veio trazer a espada. Jesus a gente pode ler da maneira que a gente quiser ali, né? Talvez Maomé tenha menos nuances. Mas assim, talvez nesse sentido, não sei se é isso que você quis falar, mas Jesus também falou, eu não vim aqui para... Ao mesmo tempo que ele falou, ofereça outra face, ele falou, eu vim aqui para destruir tudo. Mas cada um pode ler. Teve épocas do cristianismo que foram lidas assim, né? Vamos lá destruir tudo. Uhum. E épocas que é mais para oferecer outra face. Sem dúvida, e tivemos a Santa Inquisição, tivemos tudo isso, mas a vida de Jesus é diferente da vida de Maomé. Maomé era um comandante... Lutou, né? Maomé lutou mesmo, era um guerreiro, né? Era um comandante militar e um governante também. Era um comerciante, depois... Também. Primeiro comerciante, depois comandante. O Islã, ele não tem a frase a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tudo é de Deus, né? Tudo. O Islã, ele é totalizante. Não há esfera de liberdade no Islã. Tudo acontece por desejo de Deus. No cristianismo, Deus engendrou o mundo
e a partir daí as coisas passaram a obedecer leis, mas há um espectro de liberdade, principalmente no humano, né? No Islã, não. Se inventou o livre-arbítrio, não é isso? A ideia de livre-arbítrio. Deus nos fez, mas depois nos deu a opção de seguir, não é isso? Agora, é claro que existe extremismo em todas as religiões e moderação em todas as religiões. E o extremista, eu comparo com o psicopata, quando ele mata a família inteira ou mata até quem ele ama antes de se matar, ou mata uma criança indefesa, com a certeza de que está salvando aquelas pessoas, de que está purificando. E eu já estive com muitos suicidas, e eles recrutadores. Creem de verdade nisso? Muito. Celso, eles têm uma crença inquestionável. Isso é muito impressionante para nós. Eles estão fazendo bem. Sim, e não há em última análise. E eles não têm nenhuma dúvida de que eles vão para o paraíso e vão levar 16 pessoas, as mais próximas deles. E se isso é combinado com uma narrativa de justiça social e justiça política... É muito poderoso, né, do ponto de vista. Eu entendo. Muito. Eu entendo. Muito. Mesmo com todo o acesso hoje que as pessoas teriam a opiniões contrárias, vamos dizer assim. Lá não tem. Inclusive, a palavra secularismo não é usada no mundo árabe. Não, porque eles traduzem isso por ateísmo. E por quê? Porque o Islã, de fato, ele se projeta sobre todos os aspectos da vida. Não pode haver separação entre política e religião. Nasceu assim. Nasceu assim. Nasceu assim. Então, é bastante coerente. Existe um conceito... Do jeito que você fala, não tem saída, então. Ou você acha que é só um processo de adolescência e que em algum momento isso vai amadurecer para uma outra coisa? Porque do jeito que você está colocando, no nascimento, né, porque é isso, Estado e Igreja é a mesma coisa, no nascimento, né? Quando Maomé tomou, né, primeiro foi para lá, Meca, Medina, aquele papo todo que todo mundo até aprende na escola, é como guerreiro, mas também como líder religioso. Então vai mudar? Jesus nunca foi isso, né? Como você estava falando. É só uma adolescência ou não tem a menor chance de, já quando você fala é coerente, quer dizer, faz sentido, apesar de nos parecer bastante estranho, a ideia de que é uma adolescência vai embora. Mesmo maduro, vai continuar assim. Sem dúvida, a minha visão ela é muito limitada. Eu fui exposto demais ao radicalismo. Então, mas intelectualmente falando, eu acredito na liberdade humana e na capacidade de reinterpretação e de reinvenção. Eu vejo hoje, quando eu teorizo, do ponto de vista da cultura. Eu acredito que religião é uma parte da cultura. E a cultura ela é dinâmica, sim. Ela vai respondendo a novas informações, novas vivências, e vai reelaborando os valores de acordo com as novas situações. Então, o meu lado racional responde que vai mudar. Você deseja que mude isso? Sem dúvida. Porque também a cultura árabe já foi mais tolerante demais do que a católica. Já foi ao contrário, tá certo? Marrocos, né? Já foi ao contrário, onde a católica era bastante repressiva e a árabe ao contrário. Boa parte da cultura grega, né, sobreviveu mais por causa dos árabes, tá certo? Concordo? Árabes / islâmicos, né? Certo? Eles têm muito orgulho de Andaluzia, do Marrocos. E da matemática, do grau que eles levaram as coisas, pegaram na Índia. Então, e o que aconteceu? Andou para trás, então, do teu ponto de vista? Existe um aspecto na cultura árabe e muçulmana também, que é a importância da família. Essas culturas, por causa da sua organização econômica e política, não conseguiram ainda criar o individualismo. Você pergunta para um árabe por que é um árabe mais conservador, menos urbanizado, mas que mora em Trípoli,
porque eu perguntei para um amigo que era meu intérprete, um cara ótimo, que gostava muito da mulher dele, que era prima dele, e gostava tanto que por ela estar grávida do primeiro filho, ele não foi lutar, o que foi um grande sacrifício para ele. E aí eu falei, você realmente gosta dela, né? Foi você que escolheu ela? Ele falou, não, minha mãe e minhas irmãs. Aí eu falei, mas por quê? Ué, elas entendem de mulher, eu não entendo de mulher. Os árabes não namoram, os árabes originais. É claro que tem alguns mais moderninhos, mas em geral, dentro da cultura árabe, você não namora, você não faz sexo antes do casamento. Então, ele não conhece mulheres. Então, ele confia isso à família. E isso é confundido com todo aspecto patrimonial da família, para o patrimônio continuar na família, o aspecto de um possível divórcio, com quem ficarão os filhos, com a família do homem. A casa, a profissão. Você não escolhe a sua profissão. Nem o homem? Não. Mulheres no mundo assim, tradicional não têm profissão a não ser a do lar. E os homens, eles vão de acordo com as necessidades familiares. A empresa da família está precisando de um administrador, de um advogado, de um economista, de um médico, de um agrônomo. Ou seja, nem o livre-arbítrio e nem a escolha individual, que uma coisa está ligada à outra, obviamente. Então, né? Qual seria a força propulsora, transformadora dessa religião? A sociedade responde a ela. Existe um conceito no mundo, na religião muçulmana, que é a fitna, que é a intriga. É você semear a intriga. Então, os ditadores sempre se aproveitaram dessa ideia. Embora muitas vezes eles fossem não religiosos, né, laicos, e perseguiam os religiosos, mas eles usam os conceitos religiosos a favor deles. Então, a fitna significa você não deve fazer oposição. E um outro conceito é um conceito do profeta. O mestre está lá, no caso pode ser o governante, porque Deus quer assim. Então, ao semear a intriga, você está fazendo o jogo do inimigo, do não muçulmano, contra Deus. Do pecador. Contra a vontade de Deus. Total. Então o Gaddafi era uma vontade de Deus, mesmo ele. Total. Ele se utilizava desse raciocínio. É isso que você está falando. O Bashar al-Assad também, de alguma maneira. Isso. O Saddam Hussein também. E no caso do Irã já é, porque não é árabe, não é uma árabe, outra cultura, mas é islâmico. Exato. E também, de alguma maneira, lá é bem forte essa também questão, usam essa narrativa. Claro, é uma teologia, aí sim, aí é a coisa completa, né? Assim, não tem espaço realmente de Você contestação. Teve no Irã? 3 vezes. Qual que é a tua visão sobre o Irã? O Irã é um país muito complexo no sentido de que o regime ele acolhe vários grupos e ele distribui o poder para tem 3 grupos: os tecnocratas, os conservadores e os liberais, e todos dentro do sistema teológico. Não pode questionar o regime, né? Os que questionam o regime estão fora, estão excluídos. Mas aceitando o líder espiritual, a partir dessa premissa, existem 3 correntes. E todos estão contemplados com poder dentro do regime, com departamentos importantes. Ministros, é como se fosse no Brasil distribuir um pouco para cada um dos partidos. E no Irã, exatamente, a informação não circula. Então, você está lá e não sabe o que está acontecendo realmente. Fora do Irã, é isso? Dentro do Irã. Mesmo dentro do Irã. Não, você não sabe o que está acontecendo nem fora nem dentro, é isso? Fora, é mais fácil saber o que está acontecendo fora, porque a internet tem bastante... Funciona, né? Funciona. Agora, dentro mesmo, a informação você não sabe. Então, porque a informação é poder. O persa, ele é essa cultura levada ao extremo. Ele não é árabe, ele não é judeu, mas ele é o médio oriental por excelência. Ele é a matriz dessas culturas. É mais antiga a cultura, né? Ela se equipara à grega, né? Como um caldo de cultura. Então,
o Bazari, o homem do bazar, o homem do poder econômico e político, é o persa, né? Então eles lidam com isso com uma maestria incrível. E nessa peça toda agora que está Irã, Israel, Estados Unidos, Iraque, como você está vendo a posição do Irã? O Irã se fortaleceu muito, como eu já tinha dito antes, e está aproveitando, né, a situação. Existe um desejo genuíno dos iranianos de ter a bomba atômica. Eles consideram justo, porque Israel tem e porque a Arábia Saudita até recentemente tinha uma aliança quase incondicional com os Estados Unidos. Até o Obama quebrou isso, né? Ele entendeu que isso fazia mais mal do que bem aos Estados Unidos. Mas o iraniano comum, ele queria a bomba atômica, realmente. Agora, com as sanções, é claro que aí houve uma queda de poder aquisitivo, uma desilusão e um pragmatismo mais forte se instalou. Mas é um anseio nacionalista, que nunca confesso, nem sequer pelo regime, obviamente. Faz parte do nacionalismo não confessar isso, porque você atrai a fúria. O Ahmadinejad chegou perto demais de declarar esse desejo e o Irã pagou um preço muito alto por isso. A lição está aprendida, está assimiladíssima, né? Tinha que ter falado mais doce, né? Claro, tinha que ter ficado mais calado, que é parte da sabedoria persa. O Ahmadinejad, ele pertence a uma outra matriz cultural já bastante urbanizada. Mas o Irã está se movendo com muito cuidado. Agora, o trabalho foi no sentido de encontrar uma saída honrosa para a opinião pública, mas o projeto foi esvaziado. Não tem combustível para aquela Porque tem gente que acha que não, que é só uma mentirinha e vai continuar o projeto, vão fingir que não. Não é isso? Em termos muito práticos, o que acontece é o seguinte: em vez de precisar de 3 meses para construir a bomba, o Irã agora precisa de 1 ano. É uma diferença importante no tabuleiro, né, na estratégia militar dos Estados Unidos e de Israel. Então, foi um ganho para o Ocidente. Foi o preço. Que seria ruim Israel ou Irã ter a bomba? Porque tem gente que diz que não. Não necessariamente iraniano, que por um lado geraria uma corrida armamentista em todos os outros países árabes nesse sentido. Israel já tem, né? Então, portanto, está lá. E por outro diz que traria um equilíbrio macabro, né? De ter todo mundo bomba, então a coisa pode relaxar. Qual que é o teu olhar? A bomba atômica você a tem para não usar, né? Ela é dissuasiva, né? Então ela simplesmente mudaria o equilíbrio de forças na região em favor dos xiitas, em prejuízo dos sunitas e de Israel, né? Haveria um reequilíbrio, haveria uma estabilização, provavelmente. Né? Então tem gente que olha desse jeito, que no final seria mais estável caso o Irã tivesse, apesar de parecer ao contrário. Mas a estabilidade não interessa nem aos regimes das monarquias do Golfo Pérsico, as monarquias árabes, que se alimentam desse medo, né, dos xiitas, em relação aos xiitas, e nem aos governos de Israel, os governos de direita de Israel, que estão lá por causa do medo. Do Netanyahu, né? Por causa da sensação de ameaça, né, de estar cercado de inimigos e tal. Então, todo mundo, e o Irã também, né, o regime iraniano também se mantém de pé em nome disso. Com certeza. Todos os políticos, né? Do jeito que você fala, dá um pouco de desânimo a respeito da capacidade de um dia esse assunto lá ser solucionado, ou pelo menos na nossa vida, né? De ser solucionado. Parece que assim, isso não vai acontecer. Os interesses contra a paz são tão grandes. Na verdade, os interesses a favor do conflito são tão maiores que eles serão mantidos por muitos anos. Parece isso? São mudanças culturais necessárias que ainda não aconteceram. Você vai ver ou você vai estar morto? Eu acho vai mudar primeiro, você acha? Vai. Mas eu não vou ver, imagina. Não tem a menor chance.
Eu antes É meio triste, não é? A gente sentir isso ou não? É um desperdício, né, de vida, né? É desse ponto de vista que você está pensando. De tudo. Né? Em nome do que tudo isso? A gente está falando sempre de poder, de dinheiro, não é isso? A gente está falando de autoestima, de orgulhos feridos historicamente e de vinganças, de cadeias de vinganças, de ajustes de contas. Que já estão num nível que você acha que tirar esses nós vai levar séculos. É preciso que alguém algum dia pare. Ofereça outra face em algum momento. Exatamente. Existe o conceito de outra face Não existe. No mundo islâmico? Não. O que talvez dificulte mais ainda, é isso? Eu tive essa discussão com um teólogo iraniano em Qom, no centro da... Qom é o Vaticano do mundo xiita, o centro de produção da teologia xiita. E ele desmentiu que Jesus tenha dito que oferecer a outra face. Eles têm uma leitura... Até porque Jesus é um dos profetas do Islã. E aí eles se apropriaram de Jesus. Também, né? Não só, né? De todos também os profetas judaicos e Jesus seria um dos profetas judeus, na verdade. São os povos do livro. É. E então eles se apropriam e dizem que nós estamos enganados, que Jesus não disse isso. Eu tive uma discussão com ele e eles sempre trazem o seguinte: se estuprassem a sua filha, se roubassem a sua casa, se invadissem o seu país, você não se vingaria, não reagiria? Aí eu falei, provavelmente sim, mas eu não preciso de um padre para me dizer que eu devo reagir segundo os meus instintos. Então eu acho que essa é a diferença de momento cultural que nós estamos em relação a eles. A gente consegue parar. Alguns de nós, hein? A gente quem, cara pálida, exatamente. Não é o Ocidente, porque senão parece assim, o Ocidente é bacaninha, né? E o Ocidente tem causado e alimentado muito esses ódios lá, né? E em outros lugares também, né? Também por poder, também por questões econômicas e tal, né? As potências ocidentais, elas aproveitam essa certa infância, esse certo primitivismo. É fácil manipular esses sentimentos. Ao mesmo tempo, a Al-Qaeda foi alimentada pelos Estados Unidos, não é isso? Claro. Você disse que o Estado Islâmico foi alimentado pelo próprio Bashar al-Assad, não é isso? Em proveito próprio. Claro. E agora está contra ele. Sempre a cobra é criada dentro do próprio lugar, né? No caso da Al-Qaeda, só para explicar para os nossos ouvintes, ela foi utilizada para combater a União Soviética, que havia invadido o Afeganistão em 1979 e teve uma guerra de 10 anos, que foi uma guerra da Guerra Fria, né? Um tabuleiro da Guerra Fria, e a União Soviética foi expulsa do Afeganistão pelos mujahedin, os combatentes islâmicos, numa jihad financiada em parte pelos Estados Unidos, pela Arábia Saudita. E aí, quando a União Soviética foi derrotada, foi o início do fim da União Soviética. Em 1989, 2 anos depois, não existia a União Soviética mais. Bom, me fale uma coisa. Com a tua experiência nesses lugares de vida como repórter, mais do que como repórter, como homem, né? Quem você acha que somos nós? Humanidade, seres humanos e etc. É estranho, porque existe uma grandeza convivendo com uma pequenez que não é trivial. É difícil entender por que as duas coisas podem estar juntas, né, numa mesma pessoa. Realmente a gente é muito rico, né, muito complexo. Mas a gente é essas duas coisas. A gente é um ser primitivo, né, em busca de proteção e de sobrevivência. E a gente tem um aspecto que transcende isso, e que esse é o que é a graça da coisa, é o que eu busco realmente, que são esses saltos assim, não é no vazio, é o salto
numa coisa mais alta, num sentimento, num então, valor. Como esse ser tão bárbaro, vamos dizer assim, consegue ter sonhos tão bonitos? Como que você olha isso? Como é que nasce, né, dessa barbárie, de alguma maneira, coisas tão bonitas? Isso é um segredo para mim, eu não entendo. Eu também não sei. Mas é bastante real, é isso mesmo. Ou é uma construção? Ou você acha, estamos aqui tateando isso, ou será que pelo fato de ser tão bárbaro a gente constrói e idealiza a questão de ser dessas coisas bonitas? Eu vou pelo lado da verdade. Eu acho que, como eu disse, a verdade vos libertará. Eu acho que a gente busca a realização de uma coerência interna. A gente tem gravado em nós um valor, o bem. A gente tem isso. Você acha isso? Uhum, acho. Espiritualmente, é isso? Deus, Jesus? Não, religioso? Porque não. o bem, não do ponto de vista religioso. Humanamente mesmo. É isso que nos torna humanos, na verdade. O bem. É. O mal também. Não. Você acha que o mal vem de fora da gente? Eu acho que... Não, o mal nos pertence também, mas não é o que nos torna humanos. Quer dizer, o mal o que é? A agressividade, é não conseguir lidar com a frustração. Né? Você não foi atendido e você fica agressivo. Tem uma outra opção, que é ficar triste, que é ficar agressivo contra si mesmo. A depressão é uma agressão contra você mesmo. Então você escolhe quase. Você vai se agredir ou agredir o outro diante da frustração. Né? Mas existe uma outra opção, que é a capacidade de elaboração. Capacidade de olhar para aquilo e falar, tudo bem, eu sou maior que isso. É aí que a gente vai se humanizando. Maior que a condição humana. O Camus falava isso, né? Que a ideia era tentar ser maior do que a condição humana. Agora, eu sempre vejo isso, Celso, dentro do conceito de humano. Para mim, isso é o humano, na verdade. Tentar ser maior do que a nossa condição bestial, seja lá qual for a palavra. Soltar-se, distanciar-se, né? Não ser você, ser algo maior diferente. Do que você. Mas não necessariamente de um ponto de vista religioso ou espiritual. Não. Eu acho que a religião foi uma forma de dar nomes para essas coisas quando as palavras não existiam ainda. Agora nós já conseguimos, nós temos vocabulário já para dizer essas coisas no que elas são. Não tem nada a ver com Deus, com espírito, com alma. É humano mesmo. Acho que a gente já vai entrar nessa compreensão agora. Então eu vou reformular a pergunta. Não é reformular, é refazer, porque é a mesma pergunta. Para você me resumir, quem somos nós? Eu só tenho essa resposta. Nós somos humanos. Quer dizer, nós temos uma condição que nos limita, que nos oprime, que nos dá medo. E nós temos uma capacidade de nos elevarmos acima desses sentimentos. O humano é essa capacidade. Bonito, muito bonito. Obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.